Vamos começar e o propósito de hoje é fazermos pelo menos o esboço. Quero dar com devagar o esboço da física e da ética, sobretudo da ética dos estoicos. E é bastante simples, mas também é complicado porque se relaciona com a filosofia grega, tem intrigas também com a filosofia e teologia cristã, que veremos apenas em aceno isso. Bem, e se der tempo, vamos ver como é que corre a aula, podemos fazer um intervalo entre uma coisa e outra. Física, depois faremos a ética, e até às 7 horas, como sempre fazemos aqui. Muito bem. Então, tomando um pequeno recuo da última vez, nós fizemos uma introdução histórica. Situamos esses grandes pensadores estoicos, como dissemos, é uma escola que durou uns 800 anos, não é pouco, de 300, 400 antes de Cristo até 500 mais ou menos depois de Cristo, é uma escola duradoura, e influiu enormemente no mundo. Naturalmente, as grandes ideias dos estoicos, fazendo um relato histórico, já apareceram, mas assim, dispersas. Agora vou procurar juntá-las, então terá muita repetição na aula de hoje. Primeiro, então, estou fazendo uma introduçãozinha geral, depois vem o tema. Primeiro, nós vimos que os estoicos concebem de uma forma muito clarinha e simples, usando a metáfora do jardim para classificar a filosofia. Então, são 3 coisas que eles tratam e discutiram muito bem, e isso influenciou enormemente a Idade Média. Primeiro, acerca do jardim. A sebe, então, é a lógica que protege o movimento do pensamento. A lógica, desde Aristóteles, ela é o guia para que a inteligência busque a verdade e não se desvia dessa busca. E como dizia depois Tomás de Aquino, isso é importante dizer porque um pequeno desvio no início se torna um grande desvio no fim. Então é preciso ficar sempre dentro dos balizamentos. E eles progrediram enormemente para além da lógica de Aristóteles. E os medievais cristãos aprofundaram ainda mais e avançaram muito mais, porque se eles deviam guiar-se como filósofos, que eram já muito, deviam guiar-se também como crentes, aqueles que seguem uma linha diretora que vem da revelação, segundo a fé cristã e judaica, que vem dos profetas e tal, e precisa ficar, então, sempre bem atento para não criar grandes desvios. Mas isso não era o mais importante. Mais importante que a lógica, que a sebe, são as árvores que ela protege. As árvores. Vamos falar bastante dessas árvores aí. Daqui a pouco as árvores, então, são as plantas que estão dentro do jardim e só se encontra isso. Vou desenvolver mais essa ideia já. E, finalmente, a ética, que é o fruto das árvores. Ou seja, a coisa mais esperada de um jardim. Ninguém planta um pomar para ver folhas. Quer ver os frutos no fim. E assim é. Então, por ordem de importância, é a lógica, a física, as plantas, realidades físicas, e a ética como coroamento, a coisa principal que há no jardim. Vou colocar aqui aquilo que eu já falei
outra vez, mas convém repetir agora que estamos dando um conjunto das coisas, repetir os fundamentos metafísicos da doutrina estoica. Não é à toa que ela durou tantos séculos, é porque estava bem aprofundada, bem colocada dentro da visão da época antiga. Ou seja, o seu fundamento metafísico. São dois. Primeiro, o ilemorfismo aristotélico, tudo é feito de matéria e forma, já vou desenvolver essa ideia amplamente, tudo é feito de matéria e forma. Segundo, em Heráclito, a ideia, a tese, a doutrina do eterno retorno. Do eterno retorno. Então, tudo nasce, cresce, se desenvolve, morre e torna a viver. Esse é o retorno perpétuo. O mundo não termina e não termina, para os estoicos, como veremos adiante. Então, vamos agora entrar numa descrição mais detalhada disso tudo. Isso aqui só foi um introito, recordar aquilo que já vimos. Agora vamos tentar desenvolver isso. Aqui a doutora Sara já fez para mim, porque escreve muito melhor do que eu, já está explicado aqui. Eu queria falar disso aí. Nós já vimos que a física é a natureza. Então, a natureza leva o nome também de Logos, razão universal, Zeus, divindade. A natureza é a divindade estoica. É o chefe dos deuses, é Zeus. Mas, para dizer, todos eles. Tem deuses para todo gosto no mundo estoico. Eu queria que a doutora Sara lesse aqui para mim uma passagem. Uma passagem que fala exatamente disso e é fundamental, os dois. É um pensamento de Zenon e um pensamento de Crisipo. Zenon e Crisipo. O que eles dizem? Zenon: ao mesmo Zeus chamarás natureza universal, destino e necessidade. E isto é também a justiça e o direito, a unidade e a paz entre os povos. Crisipo: aquele que a natureza destinou a ter razão, também o destinou a ter reta razão, e com ela a lei, e com a lei também o que é justo. Então, esses dois textos, depois vamos relê-los de novo na ética, porque toda a ética está aqui debaixo. Mas para explicar o que é a natureza, então, ela é... Isso falamos fácil. A natureza é a natureza. A natureza é o logos heraclítico, isto é o pensamento, é o movimento, é a vida. Guarde bem essa palavra. A natureza é vida, viva. Sim, a natureza, então, logos é para dizer mobilidade, exatamente como em Heráclito. Logos é movimento, é vida, vida. E ele se chama toda hora, como diz aqui Zenão, ao mesmo Zeus chamarás natureza universal. Natureza universal é o grande logos. A natureza é um grande logos. Natureza universal, destino e necessidade, ou seja, a natureza é vida e é lei. Lei eterna. Lei eterna. E veremos logo em seguida, é uma lei absolutamente intransponível. Então, a natureza é universal, destino, necessidade. Tudo acontece como está escrito. Sempre. É o determinismo estoico, e que todo mundo para só nisto. E não é tão verdadeiro assim, essa necessidade, mas é verdade
que é em larga parte assim, mas os melhores intérpretes modificam um pouco a severidade desse enunciado assim. Então, ao mesmo Zeus chamarás natureza universal, destino e necessidade. E isto é também justiça. E isto é também o direito à unidade e à paz dos povos. Ou seja, esta lei eterna mantém a unidade não só dos seres, mas também dos povos. Será o último ponto que vamos tratar hoje. A paz entre os povos. Os grandes mestres da paz e do cosmopolitismo são eles. Por primeiro, os gregos eram contra o cosmopolitismo. Roma não tinha cosmopolitismo, era Roma estendida ao mundo. É um pouco imperialismo hoje, americano, no mundo inteiro, reduzir-nos todos a um pensamento tecnocientífico. E a Crisipo é mais específico do logos humano. Esse é o grande logos, então. O grande logos. Agora, o logos, um pouquinho menor, é o nosso. Nós veremos isso em mais detalhe em seguida, mas vou dizer aqui já que lemos o texto. Então, aquele que o grande logos, a natureza, destinou a ter razão, logos, cada um de nós tem um logos, também destinou a ter reta razão. Reta razão. Toda a ética, o cristianismo levantou toda a ética filosófica em cima disto. Siga a reta razão. E com a reta razão, a lei. E com a lei, também o que é justo, a justiça. Isso é toda a ética, então, mas que veremos em seguida, até relendo de novo, sob o ponto de vista ético. Agora estamos vendo sob o ponto de vista metafísico. Assim é a natureza, ela é logos, é razão universal, e é tudo isto que Zenão e Crisipo dizem que é. Isso aqui praticamente é a síntese da doutrina estoica, é isso aí. Esse primeiro motor, deixa ele aí um pouquinho, depois eu vou explaná-lo a seu tempo, mas é muito importante, muito importante. E já pedi para a doutora Sara colocar aí mesmo. Bom, essa natureza então é logos, é razão universal, é Zeus, portanto ela é viva, é única. Um colega aqui me perguntou logo no começo que chegou, é você lá atrás, como é que chama? Aloísio. Então, porque essa é uma discussão, mas é nítida a tendência estoica, que fora desta natureza física existe o quê? O vazio da existência. Nada existe. Agora, quem é que é o autor francês que coloca a busca dos seres espirituais fora? Não é isso? Pois é, e fora pode ter anjos, pode ser deuses, pode ser Deus pessoal. Para os estoicos não tem interesse nenhum. O interesse é essa bola ali, que é uma realidade física, quantitativa. É um jardim cercado, de uma sebe, e nesta sebe, dentro dessa sebe, estão as plantas, isto é, as coisas físicas. E fora das coisas físicas, nada há. Por isso que ali a gente escreveu a origem de tudo. A natureza viva, una e única, é a origem de tudo. Tudo se origina ali. Ou seja,
as coisas todas, os minerais e tal, as coisas vivas, as coisas humanas e as coisas divinas. Divinas. Não adianta procurar Deus fora daí, como o judeu-cristianismo fez e todas as grandes religiões fazem. Para os estoicos é inútil procurar algo fora do mundo físico. Os deuses, que dizemos que são espirituais, tudo poderosos, que ou sejam, mas são realidades como nós, físicas. E veremos adiante, na conflagração final deste universo, eles também morrem. Mas tudo renasce. Os deuses também renascem. São nossos companheiros, sabem? É que as tradições judeu-cristãs, os teólogos, então ajudaram a colocar Deus lá em cima. Deus não está em cima nem embaixo, nem em cima nem embaixo. Nós estamos imersos em Deus. Depois nós vamos ler uma passagem aqui, eu não sei se já foi lida aqui, uma passagem de um discurso de São Paulo aos estoicos de Atenas, onde ele diz exatamente isso: Deus não está nem embaixo nem em cima, nós estamos mergulhados nele. Bom, fiquemos agora nesse aqui. Então, a natureza é única, é una, e fora dela o vazio cósmico. E a natureza está sempre nascendo, se refazendo, mas termina e haverá o eterno retorno. Isso. Nesta esfera, então, da natureza, que reúne tudo quanto existe, as coisas, os seres vivos, os humanos e os deuses, é uma natureza coesa. É convivência de vida. Eles chamavam isso com um nome latino, conciliatio, conciliação. Então, isso eu traduzo essa conciliatio latina por convivência. Tudo convive. Então, em geral, fizemos a descrição desse mapa que está aí na nossa frente. Essa descrição geral tem os seus detalhes, como anunciei ali atrás. Este mundo físico, então, este mundo natural, se rege por um princípio de fundo, que já anunciei a outra vez e que acabo de denunciar como o primeiro pilar, que é o ilemorfismo. Então, a natureza é ilemórfica. Ou seja, tudo, inclusive os deuses, todos somos feitos de dois elementos, matéria e forma. Também os deuses. Por isso que se corrompem como nós. Dois princípios, portanto, a matéria e a forma. Eu já falei outra vez, mas repito aqui mais ordenadamente, esses dois princípios não são realidades, mas são princípios de realidade. Isto é, dois princípios donde surgem as realidades todas, as divinas e humanas.
Em primeiro lugar, uma palavrinha sobre a matéria. A matéria é um princípio caótico. Princípio caótico. Ou seja, confuso e indeterminado. Pense num caldeirão de barro. A matéria é mais ou menos comparável a um caldeirão de barro. Esse caldeirão de barro você pode tirar 1000 estatuetas de 1000 figuras, desde um ídolo até um ser humano, uma criança, um gatinho, enfim, são todas estatuetas que nós ordenamos. Seria um barro ordenado. A forma é o contrário. É o princípio da determinação. Determinação. É o princípio da ordem. É o princípio da especificidade. A natureza está toda ordenada em espécies. Aqui eles são muito aristotélicos. Então, a ordem natural é a ordem das espécies. E essa escala é de Aristóteles. Ou seja, temos as espécies que nós facilmente, com toda facilidade, chamamos de inferiores, que não o são, porque são iguais, vêm do mesmo princípio. Ou seja, o mineral, o vegetal, o animal, o ser humano e os deuses. Essa é a escala rerum, a escala das coisas. E esta é a ordem que a forma estabelece, a ordem das espécies. Nós somos ordenados segundo espécies. Isso se diz em filosofia grega, se diz agora em filosofia, na filosofia estoica, mas se diz também no livro mais sagrado do judaísmo e cristianismo, que é a Bíblia. Eu trouxe aqui, eu tenho uma Bíblia grande, mas eu trouxe aqui um xerox. Queria que a doutora Sara pudesse ler para nós. Xeroquei aqui os primeiros 2 capítulos, mas evidentemente nós não vamos ler tudo isso, mas todo mundo sabe que no princípio, isso aqui, no princípio, Deus criou o céu e a terra. O céu e a terra. A terra estava vazia, e as trevas, o abismo e o caos pairavam sobre ela. Então, a ideia de caos não é só bíblica, não. Ela tem uma tradição mais antiga e não se sabe se esses textos aqui tiveram alguma influência dessas filosofias. Possivelmente não, porque é muito anterior isso aqui aos gregos. Mas é assim, né? Agora eu queria ler, que nós lêssemos essa passagem para ver como a Bíblia entende essas coisas de forma muito semelhante. São 2 versículos, como se diz, da Bíblia. Esse é o Gênesis, isso, capítulo 2, versículo 15. Isso. Javé, Deus, tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e o guardar. Só esperando. Sim. E aqui é o Gênesis ainda, capítulo 2, versículo 19. Isso. Javé, Deus, modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem desse. O homem deu nomes a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens. Isso. Isso que diz assim o texto bíblico
o estoico e o grego disseram de outra forma. A forma é que estabelece a ordem das espécies, ou seja, as nomeia. É Zeus quem nomeia, que dá o nome a essas coisas. Nós dizemos Deus, Javé Deus, está escrito aqui. Isto é, o Deus pessoal. Também a mitologia invocava o chefe dos deuses, Zeus, que pela forma que ele é, ordenava, isto é, nomeava essas coisas. E, pensando à parte, nós hoje que depredamos a natureza, eu trouxe aqui a reação da conclusão da conferência da ONU sobre ecologia que está se realizando em Varsóvia, na Polônia. Fracasso total. As principais ONGs se retiraram porque não se chega a absolutamente nada. Isto é, nós não nos entendemos como cuidar da terra, não sabemos como cuidar da terra, não nos entendemos politicamente. Há 190 nações ali representadas e terminou, ou vai terminar, termina domingo, em conflito, em tumulto, e isso é em desentendimento. Não era assim. No princípio, Javé Deus, então, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O ser humano é guardião da natureza. Não é depredador da natureza, mas guardião, segundo essa palavra tão antiga. E, como lemos, Deus fez tudo e chamou Adão, isto é, aquele que tem o Logos, para ver que nome daria a cada uma. E ele nomeou tudo. E, se fôssemos ler o texto inteiro, diz que então ele nomeou, deu o nome a todos os viventes do mar, tudo que é peixe, todos os tipos de sardinha, coisas que nós compramos. Adão deu o nome a tudo que vive nos céus, passarinhos e na terra, tudo isso foi nomeado pelo primeiro homem, e disse os intérpretes que dar o nome significava administrar. Exatamente como os nossos pais deram os nossos nomes e administram a nossa vida. Eles não são donos de ninguém, são pais e protetores da vida, pois é. Então eles são postos principalmente para cultivar e proteger a sua prole. Assim também o ser humano na natureza. Este é o papel do homem. Coisa está absolutamente longe de qualquer pensamento de entendimento na ONU durante essa discussão e as anteriores. Bom, isso é meio entre parênteses, só para dizer como essas coisas da filosofia, da melhor filosofia grega e estoica, se aproximam também de uma maneira de pensar religiosa, então, mas igualmente terra a terra, como são os primeiros capítulos da Bíblia. Voltando ao nosso texto, nós somos o caos ordenado, segundo os estoicos. Nós somos o caos ordenado pela forma. E aqui um aprofundamento estoico, porque é verdade, essa ideia não é dos estoicos, é de Aristóteles, matéria e forma, e Platão também, mas Aristóteles ordenou melhor. A forma é um princípio, sim, como dissemos, mas que exerce um papel muito positivo e preponderante, um pouco como Zeus.
é um princípio muito ativo, construtivo, criador do mundo. Isso é, ele especifica o mundo. Por isso os estoicos avançaram o pensamento de Aristóteles. Avançaram enormemente. Essa forma aristotélica, que é um princípio ativo sim, mas ela é muito mais que isso. Isso aqui é maravilhoso, é muito mais que isso. Para os estoicos, a forma é aquilo que propositalmente nós colocamos ali. A forma é o logos, é a razão universal, é Zeus, que constrói todas as coisas. Ou seja, o logos então é a razão divina, a razão universal, o fogo de que eu falei no início, ou seja, a mobilidade, a vida. Por conseguinte, se a forma para os estoicos é o logos divino, a natureza é divina. Todos nós somos divinos para eles. E diz São Paulo que isso não está longe do pensamento cristão, não. Pediria à doutora Sara que viesse outra vez, é muito ativa, ler aqui uma passagem do discurso que Paulo fez em Atenas aos estoicos, diz aqui, e aos epicureus. Então é um discurso relativamente longo, mas nós vamos ver aquilo que interessa para nós. Então ele diz, Paulo, isso aqui, até aqui. Diz Paulo que, começando o discurso, ele elogia os atenienses. Vocês, estoicos, vocês, epicureus, são muito religiosos, porque eu vejo que vocês têm monumento para todos os deuses. E eu vi um monumento assim, ao Deus desconhecido. Este é o meu Deus. Este é aquele que eu estou pregando para vocês, que veio anunciar, e ele é deste jeito. Faz favor. O Deus que fez o mundo e tudo que nele se encontra, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos de homens, como se tivesse necessidade de alguma coisa. Ele que a todos dá vida, respiração e tudo o mais. Se de um princípio único fez todo o gênero humano para habitar sobre a superfície da terra, se fixou tempos determinados e os limites do habitat dos homens, foi a fim de procurarem a divindade, e, se possível, atingi-la às apalpadelas e encontrá-la. Também ela não está longe de nós. É nela, com efeito, que temos a vida, o movimento e o ser. Só. Essa palavra final que coincide exatamente com os estoicos. Ou seja, a natureza, portanto, é um derivado da forma que para Aristóteles é só um princípio de realidade. Para os estoicos é o próprio Zeus que dá, então, consistência a tudo. E Paulo, então, outro dia está fazendo esse discurso, tem valores de estoicismo. É com eles, ele concorda com tudo o que eles pensam. Ele diz que, então, foi esse Deus que fez o céu, a terra, e o fez todo ordenado, para que o ser humano procure a divindade, como os gregos fizeram, como qualquer filósofo mais completo faz. Algo existe assim, a divindade. E, se possível, atingi-la às apalpadelas. Eu adoro essas apalpadelas, porque nós não temos uma definição de Deus, seja qual for a maneira de defini-lo, científica, como uma fórmula química, ou física, ou biológica. Não existe isso.
não existe isso. Mas procurar a palpa delas para ter um conceito, ainda que vago, mas existe, e a Bíblia diz, o máximo que possa dizer, que este princípio é criador do céu e da terra. Sim, então, procurar a divindade e, se possível, atingi-las, apalpar delas e encontrá-la. E também ela não está longe de nós, essa divindade não está longe de nós. Pelo contrário, para os estoicos, ela é idêntica a nós. Nós somos idênticos a ela. Ela não está longe de nós. Nela, com efeito, nós temos vida, movimento e ser. E ser. Assim, aliás, disseram os vossos poetas. Nós somos da raça dos deuses. Paulo concordava exatamente com isso aí. E vocês, estoicos, dizem isso, afirmo tranquilamente, estou anunciando esse Deus. Vejam a coincidência, porque esse não é um discurso de benevolência. Paulo era um grande judeu e virou um grande cristão com essas convicções. Então, nele nós temos a vida, o movimento e o ser. Isso é fé judeu-cristã. Isso é filosofia estoica, como acabamos de expor. Então, essas coisas, o parentesco que há profundo é entre uma visão de um Deus pessoal, criador do céu e da terra, e de uma visão de um Deus imanente, como é o Zeus dos estoicos. Qual é a diferença? Todos nós sabemos. É que para os estoicos, Zeus, os deuses, são imanentes ao mundo, perecíveis como o mundo, Para o judeu cristão, esse Deus, mergulhado no qual nós estamos, do qual nós estamos mergulhados na sua vida, no seu movimento, no seu ser, nós estamos mergulhados nele, entretanto, ele é transcendente ao mundo. Ele não é igual a nós, não perece como nós, ele é transcendente, transcende essas realidades, mas é companheiro, vive conosco, nele nós temos a vida, a existência e o ser. Atos 17. Atos 17, para quem quer ler e ler todo o texto. Aqui nós pegamos só o que nos aproxima do pensamento estoico. Sempre a partir da palavra de Zenon que nós lemos, ao mesmo Zeus chamarás natureza universal, destino, necessidade, isto é também justiça, direito e unidade e a paz entre os povos. E caramba, não sei se vai dar o intervalo, mas vamos fazer. Essa então é a descrição disso aqui. E agora vou detalhar um pouquinho, ponto por ponto, os principais descrições que eles fazem do cosmos, assim entendido como natureza. Primeiro ponto é que todas as coisas são emanações. Palavra que deu muito trabalho aos cristãos, né? Todas as coisas são emanações, todas elas fluem da mesma fonte, que é Zeus, que é a natureza, que é o Logos universal.
Todas as coisas emanam daí, por isso que são idênticas. Como o rio tem a fonte, a nascente, e ela se estende cordilheira abaixo no rio. Então, a fonte se estendeu no rio. Isso que é emanação. Então, o rio emana da sua fonte, como o Amazonas. Eu gosto de pensar na origem do Amazonas, que é um regatozinho lá nos Andes, e se torna o volume de água que é. Pois é, então, a nascente minúscula, o regatinho lá na Cordilheira dos Andes é a caudalosíssima água, 500 quilômetros parece, de largura que ela tem lá em Macapá. É a mesma coisa, a emanação. Os cristãos lutaram contra essa palavra, porque nós somos parentes, somos da raça de Deus, sim, mas nós não somos extensão de Deus. Nós somos criaturas de Deus, do nosso conceito. Então, quando foi feito o credo cristão, que, pelo menos na Igreja Católica, se repete todo domingo, toda a festividade tem isso aqui, então eles usam a palavra, em vez de dizer que tudo emana de Deus, e o próprio Filho, o Espírito Santo, tal, não são emanações, mas são geração. Cristo, Filho de Deus, ele é gerado e não emanado. Mas isso é parênteses, só para dizer a proximidade do embate que houve entre o estoicismo forte, a grande filosofia estoica e romana, com o cristianismo nascente. Bom, isso entre parênteses. O que interessa aqui é que então toda a natureza emana, todas as coisas emanam desta fonte, e por isso que são extremamente unitárias. Por isso a natureza, a grande natureza, está ali, e a natureza como Logos, razão universal, Zeus, sim, essa grande natureza, então, é uma sementeira. Nós temos uma grande sementeira, que é a natureza como um todo. Dela emanam as outras sementes. As outras sementes, que eles chamam de logoi. É o grande logos, e nós somos os logoi, isso é, os pequenos logos. Nós somos um pequeno logos diante do logos universal. Que os latinos traduziram por raciones seminales. Isso é, razões seminais, sementes. Nós somos sementes derivadas. E daqui, hoje, nós discutimos, e estupidamente, criacionismo, contra-evolucionismo, pura bobagem. Mas que nós fazemos. Nos Estados Unidos, sobretudo, é uma grande contenda de escolas e religiões. É grande bobagem, porque já lá atrás, de Santo Agostinho à frente de todos, que ele é do século IV, portanto, em pleno estoicismo, e ele era estoico, e se converteu para o cristianismo. Então, ele conhecia a doutrina que ele praticava. Ele diz, as raciones seminales foram feitas por Deus, nosso Deus único. Isto é, a grande sementeira divina do cristianismo, Deus, Criador do céu e da terra, colocou as pequenas sementes desde o início.
desde o início, naquelas palavras, Deus criou o céu e a terra. Ali ele colocou toda a força da natureza, segundo Santo Agostinho, que se desdobrou ao longo dos tempos, até o dia de hoje, até o tempo dele, que era o século IV, nós estamos no século XXI, a natureza está ainda se desdobrando. Mas, segundo a fé, é daquele ponto inicial, Deus criou o céu e a terra. Colocou aí as sementes de tudo, e que vão se desenvolvendo a seu tempo. Então, não tem, por exemplo, por essa via, nós aceitamos muito bem que a nossa própria razão, o nosso logos, venha daquele ato inicial criador, ou venha de Zeus. A origem é a mesma, os conceitos são diferentes, mas a origem, o sentido que se quer dar é o mesmo. Um é filosófico, mítico até, e o outro é teológico, Deus criador. Não precisa misturar as coisas. Então, o Logos é a grande sementeira e nós todos somos, do primeiro ao último, sementes que procedem dele. Aqui vamos ter a grande conclusão de tudo quanto a gente vem dizendo. A grande conclusão é esta, que o universo é um grande organismo vivo e divino, para os estoicos. Vivo e divino. Harmonioso. É como no corpo humano, por exemplo. Existe harmonia nos nossos, no nosso organismo, na nossa imensa pluralidade de órgãos que somos. Mas existe uma harmonia perfeita. E quando essa harmonia, por uma razão ou outra, adoece, sofre, caramba, todos sofrem. Né? Assim é, porque nós somos uma grande harmonia corporal, como existe a grande harmonia da natureza. Isto é, somos todos parentes, irmãos e irmãs. Quem mais entendeu isso foi alguém que não pensava como nós, filósofos ou teólogos, que foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, chamado Irmão Saulo Spanrua, com toda a razão, diante dessas filosofias que nós estamos examinando aqui. Todos somos parentes, todos somos irmãos. Por quê? Porque somos todos filhos da mesma mãe natureza. É isso que é. Isso é estoico. Isso é também bíblico, se quisermos, mas é estoico. É estoico. Vejam vocês aí a grandeza, então, ética do mundo. Depois desenvolveremos essa ideia do Logos. Então, a natureza é divina, é vida unida, que está sempre nascendo. Sempre nascendo. Esse gerúndio ele é preciosíssimo. A vida, a realidade está sempre nascendo. Não parece, nós que estamos aqui, não parece. As mesmas caras eu as vi um mês atrás. Somos os mesmos. A natureza, porque a natureza está sempre nascendo, isto é, em novas crianças que nascem, em novos peixes, em novas aves, tudo está sempre parindo essa grande realidade viva que é a nossa mãe natureza. Essa é a realidade ética do mundo, a dignidade profunda dele, e que veremos no próximo mês falando exatamente dessa mesma ideia, mas com linguagem do século XXI, que é a Carta da Terra, da ONU. Feita, não cita estoicismo, não cita ninguém, mas exatamente reclama da mesma dignidade que os estoicos criaram filosoficamente, e de uma forma extremamente profunda, e hoje para nós até desnecessária, para que
o universo tenha dignidade ética, não precisamos divinizá-lo na nossa época. Naquela época, sim. Hoje, nós não precisamos chegar a este ponto de tamanha dignidade. Eu que termino depois. Vamos fazer um tiquinho de 10 minutos? Bem, vamos retomar então. Eu vou até onde vamos e depois nem que eu roube um pouquinho da última aula sobre Carta da Terra, mas tudo é um livro atual que todo mundo pode ler, então não tem problema. Isso eu quero também porque eu sei, ninguém é obrigado a ser estoico e correr atrás desses pensamentos antigos, mas que são a mola também para hoje, ou ajudam a pensar o mundo de hoje, como eu creio que é o estoicismo. Bom, damos um passo. Então, em primeiro lugar, fizemos aquela descrição geral, depois estou detalhando então um pouco, e o primeiro detalhe foi o conceito de emanação da natureza da parte dos estoicos, o que é um conceito radical para eles, como foi para o cristianismo, pelo menos no debate. Agora, outro pensamento que eu vou desenvolver rapidamente aqui é a ideia de uma natureza, de um mundo finalizado. Isso é uma natureza que tem uma meta, não é finalizado que termina, termina também, mas não é disso que se fala aqui. Se fala o mundo finalizado é ordenado para alcançar um fim, como Aristóteles. Os estoicos, como digo sempre, eles devem muito à filosofia aristotélica. Mas então se trata de um mundo finalizado, ordenado para um fim, e tudo está ordenado como a natureza, a razão universal determina. É isso que é. A ordem que existe no mundo, ela é posta. Já encontramos essa ideia, mas aqui eu alargo um pouquinho. Tudo está ordenado como a natureza determina que seja. Tudo é como deve ser. Este é, pois, o melhor dos mundos possíveis. A natureza, que é divina e que é o Logos, então, universal, ela fez o melhor dos mundos. E não parece tanto hoje, não, né? Mas Leibniz, na época moderna, retomou essa ideia de outra maneira. E também ele chega à mesma conclusão. Este é o melhor mundo possível. E não é a partir da natureza estoica, mas é a partir de Deus mesmo, do Deus cristão. Leibniz era um cristão da denominação luterana. Tudo está destinado a ser o que é. Eu fui destinado a ser isto que eu sou aqui, que estou pensando aqui, que fiz esse estudo aqui, que tive essa história. Isso não fui eu que escolhi, aparentemente eu escolhi isso tudo. Não escolhi, não. Fui destinado a fazer isso que eu fiz. Cada um de nós aqui dentro foi destinado a construir o mundo que construiu e que está construindo. Portanto, nós somos destinados a ser o que somos. Acontecer como está traçado. Está traçado. Minha vida, em larguíssima parte, já aconteceu. E aconteceu como está traçado. Está traçado desde sempre. Não fui eu que tracei. E esta é a providência estoica. Isto é, a natureza provê tudo para todos. Tudo para todos. Ou seja, a providência é uma série irreversível de causas. Uma série irreversível. E uma série dada, posta para mim,
E a vida aconteceu segundo essas causalidades irreversíveis. Minha vida tinha que acontecer como aconteceu. Nascer onde eu nasci, ter estudado onde estudei, estar aqui onde estou, no Rio de Janeiro. Tenho a impressão que eu escolhi de estar aqui. Não, estava traçado. A providência determina tudo, então, como causalidade irreversível. É isto que cria a ordem do mundo, a ordo mundi. Eu trouxe aqui um testemunho, claro, de um estoico ilustre, importante, chamado Cleantes. Ele é ainda grego, não é estoico romano, Cleantes. Ele diz o seguinte, praticamente o que eu falei. As coisas que acontecem como deviam acontecer. As coisas que já aconteceram, acontecerão de novo. E do mesmíssimo modo. Ou seja, agora dou a palavra-chave para todos esses conceitos. Esta é a lei eterna. A lei eterna, que estabelece tudo para todos segundo uma determinação do Logos universal, Zeus, a natureza. Também aqui uma imensa contenda entre essa visão da lei eterna e a visão da lei eterna do cristianismo. Seria longuíssimo fazer aqui, mas só aceno. Então, eu penso que em larga parte, hoje, que estou velho, fiz tantas vezes essas coisas, eu penso mais ou menos o seguinte, que os grandes teólogos cristãos, o meu guru à frente, que é Santo Agostinho, foram pelo menos precipitados de transferir a ideia de providência para o Deus eterno, Criador do céu e da terra. Pouco precipitado, porque ficou mal, o cristianismo também. É difícil conciliar a liberdade, como falaremos adiante. Eles têm uma forma de conciliar, sim, mas não é tão convincente assim, não. Os estoicos, não é muito convincente a liberdade que eles falam. E para o cristão, nós somos livres, né? O melhor... Quem é que estava falando comigo no intervalo? O senhor lá, como é que o senhor chama? Sim. E o outro falando da mesma coisa. Ou seja, da providência, então, que foi trabalhada por eles e pelos grandes pensadores cristãos. Isso é verdade. Agora, a providência é muito determinística para os estoicos. E para o cristão, não, nós somos livres. E dizia, foi você que dizia, quem bem trabalhou a ideia da providência foi Vico. Quem tiver Vico, o livro de Vico, que existe na coleção dos pensadores, ele trata dessa questão de uma forma muito aceitável. Ou seja, resumindo, para Vico, Deus governa o mundo através de nós, como dizia as páginas da Bíblia que acabamos de ler, que Deus chamou o ser inteligente para guardar o mundo e dar o nome às coisas. Ou seja, a inteligência humana, que existe só em nós, a inteligência capaz de ver o sentido das coisas, existe só em nós,
e somos encarregados de reger o mundo. E nós o regemos como queremos. E o mundo que nós estamos construindo e regendo é este pobre aqui que nós estamos. Políticas que não se entendem ao nível nacional, ao nível internacional, ecologias que não se entendem em nível nacional, em nível internacional. Isto é, nós não nos entendemos, né? Ou seja, nós somos uma providência do mundo bastante frágil. Bah, mas fica só a parte, isto é, entre a providência estoica e a providência cristã, se travou um grande embate. E o cristianismo colocou essa providência divina tal qual é em Deus, Criador do céu e da terra, portanto transcendente. Para os estoicos, a providência imanente é o Logos, a razão universal, é a natureza que fazem isto, né? Internamente, então, a providência. Essas ideias aqui, que são filosóficas ou teológicas, se traduzem no cotidiano nosso, quando se diz fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Zeus também. É a mesma coisa, a vontade de Deus. Quantas vezes acontecem desgraças em família ou mesmo morte, dizem as pessoas mais simples e sábias, dizem, Deus sabe o que faz, porque tudo é feito por Ele. Sabe, a vida, a morte, a doença, os desastres. Cair num desastre desses, Deus sabe o que faz. Essa é uma ideia estoica, convertida para a visão cristã, posta em Deus. Bom, isso é um detalhe, então. O mundo finalizado é exatamente o mundo submisso à lei férrea da natureza que tudo determina, como acabamos de ler em Cleantes. Repito, só para ficar dentro da linha. As coisas que acontecem como deviam acontecer. As coisas que já aconteceram, acontecerão de novo e do mesmíssimo modo. Ou seja, a lei eterna. É esta. A lei eterna é assim. Esse parágrafo, então, seria muito longo ainda para fazer, mas a ideia central é essa. Vamos examinar um terceiro conceito, desdobramentos que estou fazendo. O mundo finito. Isso já repeti várias vezes, serei mais rápido. Isto é, partimos da ideia de que todas as coisas são compostas de matéria e forma, portanto, a matéria e a forma podem separar-se, portanto, todas as coisas são corruptíveis. Todas são corruptíveis porque são todas feitas desses dois elementos que num determinado momento se separam. Nas coisas todas, nas coisas vivas, nas realidades humanas e divinas também. Os deuses também são feitos de matéria e forma, portanto, eles também são finitos. O mundo é limitado, o mundo é finito por causa da razão primeira, porque tudo é composto de matéria e forma. Diz um texto estoico, que não coloquei aqui o autor, mas diz o seguinte: o fogo, isto é, o logos, a natureza, o impulso vital, que tudo cria, produziu tudo, a natureza produz tudo, também tudo destrói. É o mesmo fogo, é o mesmo logos, é o mesmo impulso que faz aparecer e faz desaparecer. O fogo destruidor, porém, é ao mesmo tempo um fogo purificador.
purificador. Então, no final dos tempos estoicos, que é cada 10.000 anos, aí está, o mundo é finito, né? E ele, cada 10.000 anos, passa por esse fogo destruidor e purificador. Então, num primeiro momento, tudo desaparece. É o fim. É o fim. Mas é também dali, desse fim da vida, que a vida renasce. Que a vida renasce. Então, o fim e o começo se encontram perfeitamente como em Heráclito. Já fiz aqui outra vez aquele círculo heraclítico que tudo sai do logos, do fogo, do impulso inicial, e tudo desce até ser terra, e da terra volta tudo para o mesmo centro, que é o mesmo logos, o mesmo fogo, o mesmo impulso vital. Então, o início e o fim se encontram. E isso é também cristão. Para quem acompanha a liturgia da Semana Santa, ali se repete no ritual cheio de simbolismo, profundíssimo, que tem a bênção do fogo sagrado. É esse aqui, o inicial. Deus é fogo criador. Para nós também, chamemos-lo como quiser, nós chamamos de Deus. Mas ele é impulso, ele é vida, ele é inicial. Então, naquela noite, que é da ressurreição de Cristo, se recorda exatamente esse início, com o fogo sagrado. E o cerimonial diz o seguinte, que Cristo é o alfa e o ômega, princípio e fim, tempo e eternidade, o Senhor da história. Isso é exatamente a doutrina estoica, exatamente, colocada naturalmente em termos cristãos aqui, né? Porque o fim e o começo se encontram, desde Heráclito, né? Então, o fato é que o mundo não termina. Para nós, na visão religiosa, o mundo termina e não volta mais, mas continua numa outra dimensão que nós não conhecemos. Mas é nessa esperança que vivem todos os que têm alguma forma de fé, na forma judeu-cristã ou outras formas de tê-lo. Assim é, então, o mundo finito. O mundo finito. Não é nenhum desastre que o mundo termine, porque ele vai começar, ele vai voltar de novo. O estoicismo é muito otimista, é um otimismo perfeito. Bem, vou falar da última coisa e a mais complicada, que é a liberdade estoica. Como é que diante dessa visão toda, então, o ser humano, que é único a ter logos, e que dizemos que nós temos um logos livre, nós escolhemos aquilo que queremos, como é que ele se concilia com toda essa doutrina do logos universal que tudo determina? Como lemos em Cleantes, o que acontece, acontece como devia acontecer. E tudo que já aconteceu voltará a acontecer de novo e da mesmíssima maneira. Lei eterna. Lei eterna. Então, como é que se concilia isto? Bom, para os estoicos é simples. A solução que eles dão, e a correta dentro da economia filosófica deles, parece incompleta, insuficiente. Eu quero ser mais livre do que está aqui escrito, mas enfim, os estoicos explicam assim: só sábio
é livre. A liberdade não é para todos, não. É para o sábio. Mas sábio aqui não é o filósofo. Não é aquele que sabe tudo. Não é aquele que hoje sabe filosofia, sabe física, sabe química, sabe história, sabe tudo. Não é esse que é o sábio. Mas quem é então o sábio para os estoicos? Sábio é aquele que se submete à natureza. Veremos isso na ética, mas siga a natureza. Naturem sequere. Siga a natureza. Este é o sábio. Ora, certamente as pessoas menos cultas são as que mais seguem a natureza. Não precisam dessa parafernália de teorias que nós temos na cabeça e que se criam sempre de novo para que tenhamos convicções. As convicções extremamente profundas se encontram em todos os seres que têm logos, que são capazes de pensar. Eu não vou contar aqui uma história, mas a mais bela lição de filosofia que eu recebi foi de uma criança numa favela, que me dizia, aí eu perguntei, mas é a professora que ensinou isso? Eu falei, não, então tua mãe. Não, está olhando as coisas maravilhosas. Então, o sábio é que é livre, mas sábio é aquele que segue a natureza. E o sábio não é aquele que sabe tudo. Sábio, então, é quem identifica seus desejos com os desejos do destino, com os desejos da necessidade. Isto é, e aqui está o central miolo da liberdade estoica, eu faço meu, assumo como meu, e assim eu quero, o pensamento de Zeus, da grande natureza. Eu faço minha a decisão da grande natureza. A natureza quer, Deus quer, Zeus quer, então eu quero também da mesma forma. Isto é, eu me associo a Deus, compartilho da decisão dele e a faço minha. Ipsis literis aqui, fazer a vontade de Deus, que é a expressão cristã de obedecer a Deus, da providência divina e tal, obedecer a Deus. Existiu obedecer à natureza, obedecer a Zeus, obedecer à razão universal. Passou para o cristianismo ou para a cultura cristã média, passou ipsis literis, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade da natureza universal. Sim, então, é uma aceitação racional do destino. Por que não essa solução aqui? Fazer meu o destino que me é traçado. Como dizia Cleantes, então, tudo acontece como estava determinado que acontecesse. A minha história aconteceu assim. Tudo o que eu fiz está determinado que fosse. Mas eu estou satisfeito da minha história. Com acertos e erros, mas enfim, sobrou alguma coisa de tudo o que eu fiz. Então, como eu aceito a história que eu fiz, por isso mesmo estou aceitando a vontade do destino. O exemplo aqui é de Crisipo, dá o nome do carro dos deuses, carro, puxado então por animais, e vai com eles. Então, o homem está ligado, por assim dizer, atrelado ao carro dos deuses. E vai andando, mas eu quero andar. Estou andando pelo caminho dos deuses, mas eu quero seguir, estou andando. De repente, eu digo,
Não sigo mais. Paro. Eu paro. O carro deles não para, não. Então eles me levam de arrasto. Isto é, se eu não quero seguir, é inevitável, eles me arrastam, porque o carro dos deuses não para. Ele avança para o fim, avança para o fim. E estando eu ligado a ele, então, se eu parar, e como posso fazê-lo? Posso me revoltar contra Deus, contra Zeus, contra a natureza, me revoltar. E paro. Eles me levam de arrasto. Então, tem uma expressão muito forte, hein? Quero ver se eu coloquei aqui. Sim. Volentibus fataducunt, nolentibus traunt. Então, aos que querem seguir pelo caminho dos deuses, aos que querem, os deuses conduzem. Eles sabem o caminho, estão à frente de nós e vão levando o carro. Aos que querem, então, os deuses conduzem, e conduzem bem. Aos que não querem, isto é, nolentibus, aos que não querem, eles arrastam. Então, aos que querem, os deuses conduzem. Aos que resistem, eles arrastam. Isso eu vi na minha infância. E não se tratava de um ser humano, mas se tratava de um boi, que ia de arrasto, puxado pelo laço. Então, do senhor e o boi não queria seguir, porque não sabia para onde ir, e era molhado, então ele ia de arrasto. De repente ele torceu o pescoço e morreu. Que sorte, nós fizemos um grande churrasco. Naquela noite, foi. Se ele tivesse seguido, então estaria Estaria vivo. vivo. Assim foi. Bom, e como eu dizia primeiro, torno a repetir, mas não entro na questão, a liberdade e providência estoica é equacionada assim. Certamente ela é coerente dentro da economia filosófica deles, mas parece insuficiente. O cristianismo, só o cristianismo que se embateu com ele, os filósofos cristãos, então, exigem uma liberdade maior. Mas ela é mal composta. Repito aqui, quem tiver Vico, o que está na coleção dos pensadores, como é La Scienza Nova, a ciência nova, que ele anuncia contra Descartes, que são contemporâneos, né? Então, a ciência nova, ele insiste muito sobre as origens do ser humano, os costumes que eles criaram, os costumes que se criam em cada um dos povos. E diz ele, o que é a verdade? A verdade é o costume, é a crença que se repete em várias culturas. Então existem vários comportamentos e várias culturas e várias filosofias que se repetem em todas. Isso é verdade. Então, estes são os princípios de verdade. E não as intuições cartesianas que ele as fez na biblioteca dele. Isso não. A verdade é histórica. A história dos seres humanos. E os fatos que se repetem em muitas culturas, esses são verdadeiros. Assim bom, então é isso, a liberdade histórica posta pelo menos como tema. Agora seria a hora do intervalo, mas estamos na hora do final da ética.
Mas da próxima vez eu farei a ética mais profunda. Só dou agora uma pincelada inicial, porque é bastante longo e eu quero fazer bem, porque é o fruto de toda a filosofia estoica. Tudo que se diz do mundo físico, etc., está em função desta conclusão aqui, que é a ética. Então e vamos comprimir um pouquinho lá a ecologia da Carta da Terra, mas faremos também a Carta da Terra. Farei um pouco mais depressa essa ética aqui, mas... então a ética estoica tem dois momentos principais. Primeiro, é a ética das pessoas, que ocupará o maior tempo, porque é fácil deduzir a outra. É a ética das pessoas. Isso é, mas das pessoas, do logos humano, sempre integrado no logos universal. Sem a ligação com o logos universal não existe ser humano, não existe ética, não existe nada. Então é isso. Segundo elemento da ética é a ética social, política. E como dizia no início, a ética estoica é aquela que ainda hoje tem a melhor visão cosmopolita do mundo. Não se trata de criar imperialismo ético estoico, mas se trata exatamente de prestigiar a liberdade, o logos de todos os seres humanos, seja onde for que eles existem. Então diz, todos os seres humanos, todos que têm o logos, têm direito de serem virtuosos e todos têm condições de alcançar a sabedoria, que é submeter-se à vontade da natureza. Seguir a natureza, naturam sequere. É isso então. E para isso, agora leio eu, vou repetir, só para deixar esse iniciozinho, já falta só 5 minutos para as 7, é o próprio pensamento de Zenon. Zenon e Crisipo, que serviram para nós para estabelecer o fundamento da natureza, eles servem principalmente para a ética. Então eu repito aqui, Zenon, porque tudo parte daí, a ética também. Ao mesmo Zeus chamarás natureza universal, destino e necessidade. Isto é também justiça, a ética que estamos querendo falar. É o direito e a unidade e a paz entre os povos. O último elemento da ética que nós vamos tratar aqui é esse, a paz entre os povos a partir de Zeus, a partir da natureza universal. Né? E Crisipo completa o mesmo conceito. Aquele que a natureza, isto é, o logos universal, destinou a ter razão, a ter logos como nós, né? Ter razão, também destinou a ter reta razão. Ética, a razão ética é a razão reta, correta, reta razão. E com a reta razão, a lei. E com a lei, também o que é justo. É isso que é a ética estoica. Toda bem que encadeadinha a partir do conceito radical que é a natureza. Só para dizer, então, a ética estoica é profundamente natural, necessariamente todas as coisas são éticas, porque nasceram deste mesmo seio materno que é a natureza, e nós, entretanto, sempre, desde os gregos, passando pela fé cristã, passando pela filosofia moderna até a contemporânea, nós fazemos ética
só para um setor da natureza. É o setor que tem o logos. A ética sempre foi só para nós. E descanto soberanamente. Todas as coisas têm valor de troca, compra, venda, tal, essas tem valor. Só o ser humano tem dignidade. Grande mentira. E não quis mentir para nós, queria tirar uma grande conclusão da ética dele. E que é correta. Essa é dedução. Só que não corresponde ao verdadeiro conceito de ética hoje. Hoje nós corremos rapidamente para alargar o campo da ética a todos os seres e não sabemos como fazer. Esses senhores aqui nos ajudam profundamente. Não é que nós devamos reavivar os estoicos e repeti-los, Deus me livre, não é isso. Mas nós temos condições de encontrar uma ética abrangente de tudo. E a Carta da Terra é um texto desses, que eu vou salientar na próxima vez. Então, ficamos só aqui nessa colocação inicial, mas eu vou daqui para frente, na próxima vez, detalhando da melhor maneira possível essa ética aqui, que é maravilhosa, que, arrancando daquilo que vimos até agora na natureza, se traduz no fruto. Não é à toa a imagem do jardim, não. A cerca, as árvores, e o mais importante é colher frutos das árvores, é isso que é. E a ética é o fruto do jardim dos estoicos. Vou ficar por aqui essa vez. Assim, para aqueles que quiserem ler mais coisas, existe aqui um livrinho traduzido em português, mas que o original é francês, e que cita Zenon, Cleantes e Crisipo, que são os principais, mas não fala só deles, não. Então, isso aqui é bom. E tem um outro aqui, o Sistema Estoico, de todo o sistema estoico, mas não tem tradução, eu não conheço, é em francês. São 2 livros preciosos. Esse, então, que está mais disponível, ele esse aqui, Estação Liberdade. Não sei de onde que é essa, São Paulo. Qual é o autor é Frédéric Ildefonse. Ildefonse é um francês. É de São Paulo. Estação Liberdade é uma editora de São Paulo. Em 2007 foi traduzido. E esse outro aqui é de Victor Goldsmith. E acho eu, parece Universidade de France, será? Vren, francesa. Pronto. Então, até a próxima vez e completaremos. Daqui a 15 dias, então.